O que acontece quando eu e você caímos? Quando nós pecamos? A tendência natural é esconder, é camuflar, é criar máscaras, tentar encobrir nossa culpa, justificar nossos erros, fingir que tudo está bem. Mas aqui nós temos uma lição preciosíssima na palavra do Senhor, que Davi, que se tornaria depois tataravô de Jesus, não é? Um homem segundo o coração de Deus, que no Salmo 51, 17, nos diz assim, para mim e para você hoje: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Davi pecou, Davi adulterou com Batseba, enganou, mentiu e no final mandou Urias, o Hitita, que era marido de Batseba à época, para o fronte de batalha para uma morte certa. Ele, como comandante máximo do exército, diz: não, vai lá para o fronte de batalha onde a batalha é mais dura, porque ele sabia que quando isso acontecesse ele morreria. E por um tempo, Davi tenta seguir com a vida dele, como se nada tivesse acontecido. Vai lá, pega a mulher que era do cara, né? Pega mesmo ela, e Natã é enviado como profeta para confrontar Davi. E então Davi, diante desse confronto, cai em si. Davi é confrontado por Natã, fazendo uma analogia de, olha, havia um homem em um lugar que era dono de bois, dono de ovelhas, dono de carneiros, dono de camelo, dono de tudo. E aí um dia vem um estrangeiro na terra dele e ele opta por matar aquele que era dono de apenas uma ovelhinha. E olha a crueldade desse homem, né? É como se estivesse contando um caos. E aí Davi vira para Natã e fala: não, eu sei que essa não é uma parábola, você está falando de uma pessoa real. Fala para mim quem é esse cara que a gente vai matar ele. Ele foi muito cruel, muito insensível. E aí o profeta vira para ele: foi você, cara. Você poderia ter todas as mulheres do mundo, mas você resolveu comer a mulher que já era do cara, mandou o cara pra morte certa pra ficar com a mulher dele, cara. E ali Davi cai em si. Ele vê o abismo que o pecado dele criou entre ele e Deus. E o Salmo 51 é uma oração de um homem quebrado. Uma oração de 19 versículos que eu convido você a ler. Não é uma oração de desculpas vazias. É um clamor de arrependimento. Salmo 51, no versículo 17, diz aqui que os sacrifícios para Deus, o verdadeiro sacrifício, aquilo que agrada ao Senhor, é um espírito, um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não rejeita um coração verdadeiramente arrependido, contrito. Davi era rei, ele poderia oferecer sacrifícios grandiosos, fazer ofertas, realizar cerimônias religiosas grandiosas. Mas Deus não estava interessado em nenhum desses rituais, em nenhuma manifestação vazia. Não, ele queria o coração de Davi. Ele queria ele quebrantado. E o que eu e você podemos aprender com essa passagem, não é? Que todos nós iremos pecar. Não importa o quanto eu e você estejamos ao lado do Eterno, caminhemos com Deus, o pecado ainda será capaz de nos seduzir. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim ele cai. E o pior erro não é cair. O pior erro é permanecer no chão. Davi não tenta esconder o próprio pecado. Quando ele tentou esconder, ele piorou tudo. O arrependimento verdadeiro começa quando no meu e no seu coração nós começamos a reconhecer, nós paramos de fugir, nós corremos em direção, na verdade, a Deus.
E Deus não quer aparências, Ele quer um coração contrito, um coração sincero. Não adianta tentar compensar o pecado com boas ações, numa balança. Deus não quer religiosidade externa, aparência, máscara, né? Um vestido púrpura. Porque no final do dia, nós somos reis nus diante do Eterno. Ele quer um quebrantamento real. E aqui está a grande verdade. Quando eu e você nos arrependemos, Deus nos restaura. Veja aqui como no Salmo 51, depois de clamar por misericórdia, Davi declara no versículo 12: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ele não estava apenas pedindo perdão aqui, ele queria voltar a andar com Deus. Queria ser restaurado, transformado, um novo homem diante da face do Eterno. E é isso que nós precisamos fazer quando pecamos. Quando eu e você pecamos, nós não devemos nos esconder. Nós não devemos fingir que nada aconteceu, ignorar, pular, passar por cima. Nós não devemos nos afastar de Deus com vergonha, mas lançarmos o nosso coração diante dos pés de Deus, como Davi fez, reconhecendo o nosso pecado, sem nenhum tipo de desculpa, pedir a Deus que transforme, purifique nossos corações. Então, eu gostaria de saber hoje, e reflita isso dentro do seu coração, você carrega algum pecado que você não confessou para Deus? Talvez exista algo no seu coração que você está tentando ignorar, justificar, esconder, cobrir de alguma maneira, mas saiba que Deus não rejeita um coração quebrantado e sincero diante dele. Não fuja, não adie. O arrependimento não é um fardo, é uma porta que você abre e Deus te recebe para sua plena restauração. Em nome de Jesus, essa é a Via Veritas, Vita, caminho, verdade e vida, pregação singela do Evangelho de Jesus Cristo. Que você curta esse vídeo, se inscreva por aqui, torne-se membro desse canal se você achar que isso é importante. Tornando-se membro, você ajuda esse projeto a continuar, a pregação do Evangelho a seguir e está junto conosco nessa batalha grande que é pregar o Evangelho em nosso país. Um grande abraço, que você siga o dia de hoje diante da face do Pai.